E o tema da palavra é: agora vai. Diga para quem está ao seu lado: agora vai. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, verso 17 e o verso 18. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homem. Verso 18. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Pai amado e querido, te louvamos a leitura da tua palavra. Fala conosco nesta noite. Tudo o que queremos, tudo o que precisamos é ouvir a tua voz. Se o Senhor falar conosco, nós vamos praticar a tua palavra. Se o Senhor falar conosco, nós vamos obedecer a tua palavra, vamos esconder a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. Tudo o que queremos é que este lugar esteja cheio da tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, enche esta casa com a tua glória. Nós repreendemos e determinamos em nome de Jesus, fora desse lugar, todo cansaço, todo sono, todo desânimo, toda a tristeza, toda a fadiga, toda a mágoa, todo o ressentimento fora desse lugar, espírito de incredulidade fora desse lugar, que somente a presença do Espírito Santo de Deus encha esta casa, e nós oramos porque cremos e oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode se assentar. Agora vai. Jesus usa o barco de Pedro. Jesus já estava ministrando para uma multidão. Jesus precisou do barco de Pedro. Jesus usa o barco de Pedro como palco. Jesus pede para Pedro se afastar um pouquinho. E Jesus ministra sobre aquela multidão. Jesus abençoa. E Pedro ficou tão empolgado. Eu imagino que Pedro estava ali babando pelos cantos da boca, sorrindo, feliz, falando: nunca ouvi palavras tão doces, nunca ouvi palavras tão abençoadoras. E de repente, porque Jesus não despede ninguém com as mãos vazias, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Deus te trouxe a este lugar porque já existe preparado para você uma grande bênção, uma grande vitória. O Senhor te trouxe a este lugar porque o Senhor já preparou uma resposta de algo que você estava buscando, algo que você estava pedindo. E a Bíblia diz: porque o Senhor não despede ninguém com as mãos vazias. Depois de usar o barco de Pedro, Jesus fala para Pedro: Pedro, vamos mais para o fundo. E quando chega num determinado lugar, o Senhor determina que Pedro lance a rede para o outro lado. Pedro questionou, dizendo: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nós já lavamos a nossa rede, a noite, ó Deus, foi pesada. Jesus, a noite foi pesada, nós trabalhamos durante toda a noite, não tivemos sucesso. Imagina Pedro voltando para casa sem um peixe. Eu acho que Pedro estava preocupado com a esposa, né, irmão? Porque chegar em casa sem dinheiro ia levar uma bronca da esposa. Eu quero aproveitar esse momento para falar para esses maridos abençoados: maridos, abençoe as suas esposas. Quer ver sua esposa feliz é quando você dá um dinheirinho para ela. Esses dias eu estava conversando com uma lá em Caraí, uma irmã, no culto de manhã, e ela disse: pastor, o meu marido tem que orar para Deus liberar, porque ele, pastor, é mão fechada. Eu falei: e aí, como é que você faz? Não, ele me dá dinheiro para fazer compra, eu economizo para sobrar um trocadinho. Aí ele me dá um dinheirinho para comprar uma coisa, eu compro mais barato para sobrar um trocadinho. Eu falei: se esse marido entendesse quando essa mulher fica feliz quando ele libera uma verbinha, meu irmão, libera um dinheirinho para ela. Tem coisa que só ela sabe comprar. Ah, mas lá em casa não falta nada, lá em casa não falta comida, lá em casa não falta roupa para ela. Isso, quando ela era solteira, ela tinha na casa do pai dela. Ela quer alguma coisa a mais. Libera um dinheirinho que você vai ver um sorriso melhor. E quem sabe, é noite de Pentecoste, é noite abençoada, é noite de leito imaculado, cheio da presença do Senhor. Amém, maridos? Amém. Pedro pensando voltar para casa sem peixe. Pedro pensando voltar para casa decepcionado, trabalhou a noite toda, não arrumou nada. E agora Jesus libera uma palavra para Pedro, dizendo: Pedro, lança a rede do outro lado. Pedro falou: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra, debaixo da tua palavra. Meu irmão, quando fazemos as coisas debaixo da palavra do Senhor, você pode ter certeza. Você fez a primeira vez, deu errado, fez a segunda, fez a terceira, fez a 10ª, deu errado. Mas quando você está sob a palavra, quando você está debaixo da autoridade de Jesus, pode fazer.
porque será diferente. E agora Pedro lança a rede, e a Bíblia diz que eram tantos os peixes que Pedro não pôde puxar sozinho. Chamou os amigos, chamou outro barco, porque a bênção era muito grande. Eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida que a bênção que Deus preparou para você, ela é tão grande que você vai abençoar outras pessoas. O que Deus tem preparado para você, você sozinho não vai conseguir consumir, e você vai ter que repartir com outras pessoas, porque profetizo nessa noite uma unção sobre a sua vida de multiplicação, de abundância, mais e mais de Deus sobre a tua casa. Se você acredita nisso, se você recebe essa palavra, diga amém, diga aleluia, concorde aqui na terra, porque está sendo concordado no céu. E agora Pedro maravilhado, tanto peixe, e Pedro adora Jesus. E quando Pedro termina de adorar o Senhor diz para ele: Pedro, daqui para frente será diferente. Agora vocês serão pescadores de homens. E a Bíblia diz que Pedro deixa tudo, peixe, rede, barco, e ele segue a Jesus. Ele vai em direção ao ministério de bênção que Jesus estaria realizando na face da terra. A Bíblia diz que eles, deixando tudo, o seguiram. Jesus faz uma declaração dizendo: quem quiser me seguir, existe uma condicional. Para seguir a Jesus, querido, não é de qualquer maneira. Para seguir a Jesus não é de qualquer forma. Jesus disse: aquele que quiser seguir, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Coisa difícil é nós negarmos a nós mesmos. Coisa difícil é alguém negar a si mesmo. É você falar para a sua própria natureza: não, eu não vou fazer o que você quer, eu quero seguir o que o meu mestre me ordenar. E Jesus disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, tomar cruz não é coisa fácil. Alguém esses dias brincou comigo dizendo: Brasil, eu soube que você, além de Cachoeira e Macacu, você está também na igreja de Itaipu. Eu falei: 2 igrejas, só Jesus. Ele falou: é, rapaz, a sua cruz é pesada. Eu falei: não, a minha cruz é de glória. A minha cruz vai me levar acesso à vida eterna. Jesus disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e agora sim, siga-me. Pedro deixou tudo para seguir a Jesus. Pedro foi um homem que participou de coisas privadas no ministério de Jesus, se é que eu posso dizer assim. Quando Jesus subiu ao Monte Tabor, ao Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João estavam lá, privilégio de 3 discípulos. Quando Jesus entra na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo, Pedro, Tiago e João entraram junto ao quarto. Pedro viveu momentos especiais. Quando a Bíblia diz que todos os discípulos foram embora, o grupão foi embora, Pedro disse: não, Senhor, nós não podemos te negar, nós não podemos te deixar, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro participou de momentos especiais, mas a Bíblia diz que um dia Jesus chama Pedro e fala: Pedro, vigia, porque o teu adversário, ele está rondando ao derredor, ele está tentando te parar. E Pedro se levantou e disse: Senhor, o Senhor não conhece aqui o Pedrão aqui não volta atrás nunca. Ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Ainda que todos retrocedam, eu jamais voltarei. Se for preciso, Senhor, eu morro pelo Senhor. Se for preciso, eu dou a minha própria vida. E Jesus disse: Pedro, você está falando besteira, Pedro. Vigia, Pedro. E Jesus faz uma declaração de alerta para Pedro, dizendo: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, você me terá negado. E Pedro, porque não vigiou, Pedro, porque não deu prosseguimento a esse seguir a Jesus, Pedro, porque não continuou dando a negar-se a si mesmo, a renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, porque Pedro violou princípios. A Bíblia diz que naquela noite Pedro negou e o galo canta. E quando o galo canta, Pedro chora, agora amargurado, agonizado pela própria consciência. Quem sabe a consciência de Pedro dizendo: você negou quem você não podia negar, você traiu o seu melhor amigo, aquele que sempre esteve te abençoando, aquele que te ajudou, aquele que liberou sobre a sua vida palavras de bênção, e agora você traiu.